Vamos lá, dando sequência, dando continuidade aqui ao nosso estudo em missiologia. Partimos agora para a página 18, ok? Página 18 do seu material, da sua apostila FAESP, Missiologia, curso básico. Vamos seguindo adiante, página 18. Agora vamos trabalhar em cima desses pontos aqui. 2.2, definindo os termos. 2.2.1, missão e missões. Missão e missões. Depois, posteriormente, estudar especificamente missão e indo adiante com missões. Vamos então passar a estudar esses pontos aqui. Então 2.2, definindo os termos. 2.2.1, missão e missões. Eu quero que você anote como destaque no seu caderno o seguinte texto. É necessário que entendamos as importantes distinções. Então já começa nos esclarecendo que há sim distinção entre missão e missões, não é a mesma coisa. O que ele já aponta aqui nesse texto como um equívoco. Ele inclusive vai ressaltar aqui a falta de interesse, a atribuição comum equivocada de missão e missões com o mesmo significado. Ele vai denunciar isso aqui como um dos graves erros da igreja que prejudicam a sua ação, uma vez que ela não sabe nem qual é o seu propósito, nem qual é as suas obrigações. Então ela torna-se relapsa no cumprimento das mesmas, uma vez que ela não as compreende, uma vez que ela não as entende. Então o entendimento correto da distinção, e veja que a distinção entre missão e missões leva a igreja a uma conscientização acerca do seu papel, uma conscientização acerca de como cumprir as suas tarefas, tá certo? Como desempenhar corretamente as suas tarefas. Quando ela não tem esse entendimento, quando ela está falha, tá certo? Na busca por essa compreensão, ela diminui muito a sua atuação. A igreja, ela torna-se quase que um clube apenas, onde algumas pessoas aprendem a tocar instrumentos, outras aprendem a cantar muito bem, e eles vão até aquele lugar, executam músicas alegres, dançantes, emocionantes, inspiradoras, profundas, emotivas, e entoam essas canções com um bom arranjo musical. As pessoas entram naquele clima, tá certo? Muitas das vezes um clima até de autoindução. Você tem algumas estratégias de retórica onde as pessoas aplicam essa autoindução. A pessoa já vai disposta a essa autoindução, e lá também a pessoa tem as devidas estratégias e ferramentas para promover isso. Então as pessoas entram no estado quase hipnótico, no qual elas se alegram, pulam, né, gritam, e saem dali com as suas emoções à flor da pele, mas não tem um alcance maior, nem transformação da sua própria vida. Muitas das vezes persistem nos seus vícios, persistem nos seus erros, não tem um comprometimento maior com o Evangelho de Cristo Jesus, ok? E muito menos ainda uma ação externa de evangelismo, de comunicação da verdade em Cristo Jesus, comunicação de um testemunho. Então nós temos aí uma falha grave, quando a igreja perde a noção de qual é o seu papel. Ela pensa que é um clube, ela pensa que é um lugar de cantoria, ela pensa que é um lugar onde discursos muito bem fundamentados, muito bem engendrados são ali comunicados a uma massa que os ouve atentamente, consome aquele produto, mas que não resulta numa ação, não resulta numa transformação, não resulta numa iniciativa, tá certo? Evangelística, uma iniciativa de propagação das boas novas de Cristo Jesus. De fato, isso é um clube, é um lugar assim seguro para se frequentar, tranquilo, agradável, com pessoas educadas, pessoas bem vestidas, só que nada mais do que isso. E quando a gente vê a igreja se tornar isso, nós sabemos que ela está perto do seu fracasso, ela está perto da sua ruína, porque isso não sustenta a vida de ninguém por muito tempo. Então as pessoas vão caminhando dessa forma, convivendo com seus pecados, com seus erros, sem nenhuma ação efetiva no mundo espiritual, sem um relacionamento mais profundo com Deus, e o próximo passo é naufragar na fé. É começar a ser indulgente com certas ideologias que surgem, começar a aderir a essas ideologias, e daqui a pouco, quando você vê, é uma igreja que está totalmente perdida do seu chamado em Cristo Jesus. Não tem mais qualquer tipo de comprometimento com esse chamado. Então isso é triste, e isso deve ser combatido, deve ser evitado a qualquer custo, ok? Por isso essa conscientização acerca do verdadeiro propósito ou missão.
de modo mais abrangente. Missão da igreja, como a gente vê aqui que há distinções, né? Importantes distinções entre missão, entre aspas aqui, de modo geral, e missões também entre aspas, a fim de que a igreja compreenda e cumpra com maestria a sua obrigação de mordomia na economia divina, ou seja, nos planos de Deus para com a igreja, para com a humanidade. Então você tem a igreja, que são do termo eclesia, a igreja não é prédio, tá? Então você tem também essa confusão. Aí a matéria de eclesiologia vai esclarecer melhor acerca disso. A igreja não é o prédio. O prédio podemos chamar de templo, mas é um lugar reservado para que aqueles que são igreja se reúnam e tenham um certo conforto, com uma cadeira macia, ar-condicionado, luzes, instrumentos musicais, e um prédio onde eles possam estar ali tranquilos, sem medo, né, de serem atingidos pela chuva ou algo assim. Então o prédio não tem qualquer sentido no âmbito do Novo Testamento. Não há esses locais sagrados, não há esses locais santos. O prédio não cumpre uma função importante. Ele só cumpre uma função importante enquanto ele está em serviço a esta igreja, enquanto ele está sendo utilizado por esta igreja. Então ele ganha uma importância devido ao uso que se faz dele. Mas a igreja são as pessoas, a eclesia, os chamados para fora, ok? Que estão ali reunidos em torno de um propósito e que cumprem uma mordomia diante de Deus. O que é mordomia? Esse serviço para Deus, de administração das coisas divinas, ou economia divina, como eu coloquei aqui. Então nós somos gestores das coisas divinas, e é isso que foi confiado a nós, tá certo? Os talentos que são investidos em nós, os dons que são ferramentas a nós entregues pelo Espírito, o chamado que Cristo nos fez, o poder com que Ele nos capacita, o Espírito Santo que nos move, que nos direciona, para que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, nós possamos edificar os irmãos na palavra de Deus e possamos também comunicar as boas novas àqueles que ainda não conhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, bem como se posicionar ante a sociedade como baluarte da verdade, com uma resistência ao mal, como sal que preserva contra a putrefação, contra a luz que combate as trevas. E assim a igreja é, como grupo, uma instituição, como igreja local, ok? Como hall de membros, como igreja local, uma instituição que prega os valores do reino de Deus. E como Igreja Universal dos Salvos, a reunião daqueles que têm seu nome escrito no livro da vida e que obedecem a Cristo como cabeça desse corpo que integramos. Que assim cumpre essa missão mais abrangente, tá certo? De adorar a Deus, de evangelizar os perdidos, de discipular os que estão crescendo na fé, e missões no sentido de diversas estratégias necessárias para alcançar aqueles que estão perdidos ainda no pecado. Então temos aí a igreja, né, como missões e missão. E aí vamos passar agora a analisar mais de perto as terminologias. Agora vamos passar para missão, na página 19 ainda, missão. Anote então aí no seu caderno com relação à missão. Veja só, primeiro destaque: missão. O termo missão tem um alcance mais abrangente que missões. Então, primeiro destaque que tem que ser dado aqui, é um termo mais abrangente, não está relacionado apenas à questão do evangelismo, tá? Não está relacionado apenas à questão do evangelismo, está ligado também a isso, só que mais do que isso, está ligado a uma missão, ou seja, um papel, ou seja, um encargo que foi atribuído por Deus a nós, como igreja de Cristo Jesus, como eclesia, como corpo, tá certo, de Cristo Jesus. Segundo destaque, missão não está relacionado apenas à comissão para a comunicação das boas novas, como foi colocado aqui, né? Então, segundo destaque a gente dá relacionado a essa questão de missão, integrar uma definição maior e que nos conscientiza de nossas funções como mordomos do reino de Deus. Então nós temos uma missão a cumprir e essa missão é ampla. Terceiro, a missão da igreja de modo geral tem pelo menos 3 alcances, e esses alcances que eu quero destacar aqui junto com você, tá certo? Então, primeiramente, quero que você anote Romanos 12:1. Romanos 12:1. E aí você vai fazer a leitura e está relacionado, primeiro, ponto A, para com Deus. Então, quando falamos em missão, temos um compromisso desta igreja para com Deus. Qual é o compromisso? De adoração.
A igreja tem um compromisso com Deus de adoração, de louvar e engrandecer o seu santo nome. Ok? Então, primeiro alcance desse compromisso da igreja enquanto missão, tá? No segundo, quero que você anote Atos 2:42. Para o ponto B, para com os seus membros, aqueles que estão integrados a esta igreja, a essa eclesia, ao corpo de Cristo, o discipulado. Então a igreja discipula, e discipular, como Cristo mesmo nos orientou, ide por todo mundo e fazer discípulos. Discípulos não são apenas seguidores. Então você tem situações em que algumas pessoas são seguidoras. Eles se interessam por algumas coisas relacionadas a certas pessoas ou a certos grupos. Então eles seguem esses grupos. Eles têm certo interesse. Mas um discípulo é mais do que um seguidor. Um discípulo, como Paulo foi para Timóteo um tutor, como Barnabé foi para Paulo um tutor, e Paulo de certo modo foi discípulo de Barnabé durante o curto período, e Timóteo posteriormente foi discípulo de Paulo, bem como Tito, tá certo? Bem como Silas, foram discípulos de Paulo. Eles foram ensinados no seu dia a dia, eles foram disciplinados com relação a conhecimentos necessários, e eles também foram discipulados com relação a exemplo necessário, com relação a ensino prático necessário. Então o discípulo está perto do seu discipulador. O discípulo precisa de conhecimentos teóricos comunicados pelo seu discipulador. O discípulo precisa de ensinamentos práticos que ele observa no seu discipulador, na prática de seu discipulador. Então o discípulo, ele acompanha aquele que o está discipulando, e essa é uma das tarefas da igreja. Para esse outro aspecto, né, o terceiro alcance, Atos 8:4-5, letra C, para com os perdidos na evangelização. E aí você tem o termo missão sendo mais amplo, tendo responsabilidade para com Deus na adoração, para com os membros no discipulado, e também relacionado à evangelização, a igreja local que comunica Cristo por diferentes meios, que bola estratégias para que cumpra sua missão, tá certo? De modo geral, adorando a Deus, discipulando os que estão na igreja, tá certo? Os crentes, e evangelizando os perdidos. E aí missões, de modo mais estrito, aqui de modo mais lato, aqui de modo mais estrito, temos então missões. E para missões já estamos na página 21, tá? Página 21, falando acerca de missões. Quero que você anote como primeiro destaque: o termo missões está mais relacionado à responsabilidade da igreja em treinar, enviar e sustentar. E aqui entra um diferencial, tá? Enquanto aqui a gente falou apenas na questão da igreja também estar envolvida na evangelização, quando partimos para o termo mais estrito, missões, que está relacionado de fato a essa iniciativa da teologia de missões ou da missiologia, vemos que a igreja tem uma incumbência que em algumas situações ela muitas das vezes se perde ou esquece ou se equivoca. E aí, desde o início, né, desse capítulo estamos estudando a necessidade de ter um conhecimento correto para que não tenhamos uma ação equivocada, para que não venhamos a ter uma ação equivocada. Então quando você começa a analisar a questão das missões, do termo missões e da dedicação da igreja a cumprimento dessas missões, vemos que a igreja não é apenas uma despachadora de pessoas, como algumas se comportam assim, despacham a pessoa para algum lugar e ela que se vire. A igreja, olhando para os termos bíblicos que orientam a sua ação, ela é, como colocado aqui, treinadora, ela treina a pessoa. Então veja aí a teologia de missões trabalhando, tá? Ela investiga a Sagrada Escritura, adquire conhecimento e também dá voz àqueles que têm experiência na área para que haja um treinamento eficaz. Envia, então ela se responsabiliza por colocar esse missionário no lugar, no campo em que ele vai trabalhar. Sustenta, ela não despacha missionários, ela os sustenta. É como um exército que, se perder a sua linha de abastecimento, as suas tropas, a sua infantaria é perdida. Perdendo sua infantaria, perde a guerra. Essa é a situação. Então os missionários são linha de frente, são infantaria. Mas numa guerra não é só infantaria que importa.
Para ter a infantaria funcionando, mesmo que alguns vão tombando devido à violência da guerra, mas outros vão sendo substituídos e colocados para seguir em frente até que consigam conquistar a vitória, você tem os soldados de infantaria, você também tem os soldados de reabastecimento, que trazem combustível para os carros, né, e tanques de guerra, trazem alimentação para as tropas, trazem medicamentos, trazem equipes especializadas no tratamento daqueles que estão feridos. Você tem substituição de soldados, você tem pessoas com a estratégia, querendo adotar determinadas estratégias de guerra, mudando essa estratégia, recolocando as tropas. Então tudo isso é o que compõe a tarefa da igreja enquanto missões. Missões está relacionado a isso: treinamento, envio e sustento de missionários, ok? Não somente despacho de pessoas para o campo. Segundo destaque que eu quero que você anote aí, Atos 13, 1 ao 15. Então, fazendo essa leitura de Atos 13, 1 ao 15, uma leitura breve, quero até fazer essa leitura junto com você, só para a gente ter esse destaque também. Vamos lá, deixa eu só localizar aqui o meu aplicativo. Atos 13, deixa eu chegar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do 1 ao 5, que nos diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Menahem, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, veja, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuça e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Olhando para esse texto, veja, uma leitura atenta a esse texto demonstra que todos devem se envolver com a obra missionária. Então você tem uma igreja atuando em conjunto, não delegando responsabilidades a homens e mulheres e os despachando e os abandonando. Você tem uma atuação conjunta. Eles estavam integrados dentro dessa igreja, servindo a Deus, orando e jejuando. O Espírito Santo de Deus foi que levantou. E quando o Espírito Santo de Deus levantou, eles foram enviados por essa igreja, mas também, na medida do possível, foram sustentados. E aí houveram situações em que não puderam sustentar dentro daquilo que eles necessitavam, mas também houve a ajuda do Espírito Santo de Deus levantando outros mantenedores. Mas há sempre essa integralidade, tá certo? Não há como fazer missões sozinho. Você faz missão primeiro a partir da autoridade do Espírito Santo que levanta, que envia, e da igreja que coopera, tá certo? Treina, envia e sustenta. Você tem sempre essa lógica. Conforme George W. Peters, aí você tem o texto aqui de George W. Peters na página 22, tá? Página 22 você tem aqui o texto de George W. Peters. Destaques que eu trago sobre esse texto. Missão é um termo especializado. B. Trata de missões é um termo especializado. B. Trata do envio de pessoas autorizadas e capacitadas. C. Comunicação das boas novas e expansão das igrejas. Então você tem um termo que está ligado a esta realidade na qual a igreja treina, envia e sustenta. Então um termo específico a isso. Está ligado ao envio de pessoas que foram preparadas para isso e foram capacitadas pelo Espírito Santo, e está ligado à atividade delas de comunicar as boas novas para a expansão da igreja, cumprimento da grande comissão, ok? Quarto destaque que eu quero que você traga agora, que você anote, aliás, no seu caderno. Ainda conforme George Peters, podemos perceber na aplicação do termo missões a manifestação do caráter de Deus, com o plano salvífico, com como esse plano entra na história com Cristo e como ele é efetivado pelo controle do Santo Espírito por meio da igreja, e que verdadeiramente revela a Trindade. Então é interessante que ele já vai começar a revelar esse próximo aspecto a ser estudado, que é o envolvimento da triunidade divina com o plano missiológico, ok? E Peters já começa a dar
esse destaque, como de fato podemos perceber a interação Pai, Filho e Espírito Santo, o desenvolvedor do plano, o aplicador do plano e o mantenedor do plano. Então você tem Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que estabeleceu o plano, aquele que cumpriu em si mesmo, Cristo Jesus, e aquele que mantém o plano, o Santo Espírito Santo de Deus, através da sua igreja, ok? Quinto destaque, quero que você anote aí Romanos 10, 13 ao 15. Olhando para esse texto, temos a certeza de que missões não diz respeito só a quem vai ao campo, mas sim envolve toda a igreja que prepara, envia e mantém. Romanos 10, 13 ao 15. Deixa eu fazer uma leitura rápida aqui desse texto, que o tempo já corre. Romanos 10, vamos lá, Romanos 10, 13 ao 15, que nos diz, veja só, Paulo nos falando: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Somente até aqui. Isso demonstra, fundamenta biblicamente a integralidade da responsabilidade para com missões. Missões não é só para o missionário que foi para o campo. Missões é para mim e para você. Sustentando, orando, enviando, tá certo? Ajudando, cooperando com esses missionários. Sexto destaque: missões tem como modelo o Senhor Jesus Cristo, que veio, cumpriu e nos ordenou a realizar as missões. Então temos aí um modelo perfeito na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que realizou por Ele mesmo. Isso que é interessante, o plano da salvação que foi realizado pela pessoa bendita de Cristo Jesus, e Ele tem autoridade para nos ordenar, para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque Ele, deixando seu trono, veio até nós nos trazer essa tão grande palavra de salvação, ok? Então vamos prosseguir para 2.2.2. 2.2.2, evangelização e cristianização, páginas 24, evangelização é página 25 e cristianização página 27, seguindo agora até o final na página 29. Vamos lá. No material, quero que você anote como destaque: primeiro, ambos os termos são comuns à missiologia, mas precisam ser distinguidos quanto à aplicação e prática, ou seja, evangelização e cristianização. Para evangelização, primeiro destaque, ok? Primeiro destaque: evangelizar é comunicar as boas novas, o que inclui a conscientização de que Deus é o Criador de todas as coisas. Veja a amplitude do termo boas novas. Essa é a questão que está sendo levantada aqui. Você compreender a amplitude do termo boas novas, porque alguns pensam que boas novas diz respeito apenas aos trechos do Evangelho que falam de Jesus enquanto seu ministério, morte e ressurreição. Mas na verdade não, boas novas diz respeito a toda a mensagem salvífica que está presente na Sagrada Escritura, desde o proto-evangelho lá em Gênesis. Então Deus é o Criador de todos os homens, de que todos caíram em pecado e estão condenados. É a conscientização de que as pessoas estão em pecado, condenadas, necessitando salvação, e de que Jesus Cristo é o Salvador para todos os pecadores. Você tem criação, queda e restauração. Você tem a amplitude das boas novas que se deve anunciar, visando toda a Sagrada Escritura, ok? Então você tem a amplitude do termo boas novas. 2, segundo destaque: ouvir o Evangelho não é o suficiente, deve ser requerido uma resposta, quer seja positiva ou negativa. Eu acredito que seja um destaque de Andrews, tá? Andrew Kirk. Essa questão da necessidade de você efetivamente obter uma resposta, quer seja positiva ou negativa. Ninguém vai obrigar outra pessoa a aceitar Jesus como Salvador, mas tem que ficar muito claro que ela precisa aceitar a Jesus para ser salva, e que aquele que não crê já está condenado. É necessário que haja essa franqueza, essa verdade, tá? Existem muitas pessoas que estão enganando outras por aí, dizendo que todos vão ser salvos. Universalismo. Terceiro destaque que quero que você anote está relacionado a 1 Coríntios 3,6. Conforme o texto, é Deus quem proporciona o sucesso da empreitada, mas isso não nos isenta de responsabilidade e dedicação. Um
planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas um planta e outro rega. Então eis aí a responsabilização para o que planta e para o que rega. E quem vai dar o crescimento será o Senhor nosso Deus, ok? Caminhando para o final, cristianização. Primeiro destaque: o termo cristianização pode ser entendido também como o que denominamos discipulado. Discipulado está ligado diretamente à cristianização, ou seja, os valores do cristianismo sendo comunicados de forma sistemática. Então, não adianta evangelizar e trazer para a igreja, tem que discipular. Essa é a verdade, essa é a conscientização. Segundo destaque: a cristianização ou discipulado deve ser uma ação continuada e deve ser uma ação continuada de acompanhamento, de desenvolvimento e amadurecimento na fé cristã. Portanto, deve seguir ao longo da vida até o fim. A consciência de que esse é um trabalho que segue ao longo da vida, avançando, desenvolvendo e tornando-se cada vez mais complexo, mas não pode ser interrompido. Há necessidade de um acompanhamento para que essa pessoa tenha um desenvolvimento até chegar à maturidade e possa ela também ser um discipulador, ser um evangelizador. Terceiro, quero fazer uma leitura com vocês da Teologia Bíblica de Missões e vamos encerrar com essa leitura, tá certo? Então, estamos já no final da gravação, mas eu creio que a gente vai poder fazer pelo menos uma parte da leitura que é muito interessante, muito edificante. É um dos livros base para a produção aqui desse material, da apostila FAESP. Teologia Bíblica de Missões, de George W. Peters, página 16. O uso dos termos missionários. Vamos lá, fazer a leitura até o término do vídeo. Desde já quero agradecer a sua presença. Peço para que curte, compartilhe e inscreva-se no canal. Já estamos com mais de 3.033 inscritos, graças a Deus. Segue aqui a leitura de George W. Peters. O uso dos termos missionários. O uso de certas palavras necessita ser explicado. Fala-se muito hoje em dia de missão e missões. O leitor irá encontrar ambas as palavras nessas páginas. Elas não são sinônimos. Olha aí, missão da maneira que uso, trata-se do desígnio bíblico completo da Igreja de Jesus Cristo. Esse é um termo vasto que inclui os ministérios voltados para cima, Deus, tá? Dentro, os membros, e fora, aqueles que necessitam ser evangelizados. É a igreja como uma enviada, peregrina, estrangeira, testemunha, profeta, serva, como sal, luz, etc. nesse mundo. Esse termo não esboça ou descreve a missão da igreja. Missões, Missões é um termo especializado. Por ele refiro-me ao envio de pessoas autorizadas para além das fronteiras da Igreja do Novo Testamento e sua imediata influência evangélica para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo em áreas destituídas deste, para convencer pessoas que têm fé e que não têm fé em Jesus Cristo, e para estabelecer o funcionamento e multiplicação de congregações locais que irão cultivar o fruto do cristianismo nessa comunidade e nesse país. Seguindo adiante, da mesma forma, os termos evangelização, cristianização, socialização e civilização precisam ser esclarecidos. Eles não expressam a mesma ideia. Evangelização refere-se à fase inicial do ministério cristão. É a proclamação competente do Evangelho de Jesus Cristo, como está revelado na Bíblia, através de termos relevantes e inteligíveis, de uma maneira persuasiva, com o firme propósito de trazer as pessoas para o cristianismo. É uma confrontação, impregnação, penetração e apresentação que não apenas elucida, mas exige uma decisão. Falamos disso.